De maneira geral, o livro de Eclesiastes, ele apresenta toda a dor, toda a insatisfação de Salomão com a existência. Salomão, um grande servo de Deus, um homem que foi eleito, que foi escolhido para uma obra excelente. Se você lembra um pouco da história, você vai lembrar que Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejou fazer o primeiro local físico de adoração, que era o templo. Davi teve esse desejo. Davi estava na sua casa e ficou incomodado. Como eu tenho uma casa, como eu tenho um endereço, como eu tenho toda essa estrutura, e a arca da aliança, aquilo que representa a presença de Deus, está num barraco, está numa tenda. Vou construir um lugar bacana, um lugar de referência, um lugar de oração para todos os povos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi que compõe salmos lindíssimos, Davi que matou Golias. Sabe o que Deus disse para Davi? Não, você não vai. E aí você fica todo chateadozinho quando você, comedor de arroz e feijão e rapadura, ora a Deus e Deus diz não. Deus disse não para Davi, filho. Deus disse não para Moisés. Deus disse não para Paulo. Deus diz não para nós também, né? Porque Deus sabe de todas as coisas, e nós não. Só que Deus disse a Davi, você não, mas o seu filho vai fazer. Sabe o que Davi fez? Uma coisa diferente que eu e você costumamos fazer. Quando a gente toma um não, geralmente a gente fica chateado, a gente fica intrigado. Davi ficou feliz, e Davi preparou todo o caminho para Salomão. Davi preparou os acordos comerciais com a turma da madeira, Davi deixou estruturado, deixou recursos financeiros. E Salomão inicia a sua jornada com um coração absurdamente humilde. Lembra daquele milagre que Jesus faz com o coxo à beira do tanque? Quem lembra dessa história? Do coxo na beira do tanque. Tinha uma pequena multidão de aleijados, leprosos, cegos, e Jesus vai até o coxo e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Alguém lembra qual foi a resposta do coxo? Se você é aleijado e não pode andar, e o Todo-Poderoso pergunta para você, o que você quer que eu te faça? O coxo diz assim, não tem ninguém que me jogue no tanque. Olha que coisa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus já era conhecido, Jesus já era famoso pelos seus feitos de milagres, e ao invés dele dizer, eu quero ser curado, ele queria ser jogado no tanque, porque havia uma história, porque havia uma lenda, porque havia um folclore, que a primeira pessoa que fosse jogada no tanque, quando a água mexesse, seria curado. Só que ele era coxo. Eu não sei a profundidade do tanque, mas se ele fosse jogado, o que ia acontecer com ele? Ia morrer afogado. A gente não sabe o que pede muitas vezes, né? E Salomão teve essa visita de Deus. O que você quer que eu te dê? Sabe o que Salomão pediu? Salomão falou, Senhor, eu sou muito pequeno, eu sou muito limitado, eu sou muito novo. O Senhor é um Deus grandioso, e o teu povo é um povo fantástico. Senhor, eu quero sabedoria para fazer justiça e para dirigir bem o povo. E Deus se alegrou com o pedido de Salomão. E tudo que ele não pediu, Deus deu. Buscar em primeiro lugar? Me ajudem? Buscar em primeiro lugar? E toda a sua? E todas as outras coisas? Não é que Deus acrescentou mesmo e deu para Salomão. Só que aquele menino jovem, humilde e reverente, rapidinho, desandou a sua maionese. E Salomão se tornou um rei opressor. E Salomão colocou muitos impostos sobre o povo. E Salomão criou uma inimizade entre as tribos, ao ponto de quando ele morreu, as outras tribos se levantaram contra o filho dele, reclamando do jugo pesado. E Salomão arrumou muitas mulheres estrangeiras, coisas que não era cabível a um rei de Israel. E Salomão trouxe idolatria para dentro do templo. O templo que nós cantamos aqui agora há pouco, essa última canção que foi entoada, diante do teu altar se humilhar, é justamente o contexto da inauguração do templo. E Salomão olhou para tudo aquilo, maravilhoso, e disse assim, Deus não cabe nesse lugar. Ficou bonito, ficou honroso, paredes cobertas de ouro, etc.
Deus não cabe nesse lugar, porque nem o céu dos céus comporta a grandeza de Deus. Mas esse camarada que era reverente, se tornou promíscuo, física e espiritualmente. E a vida de Salomão desandou de um jeito. Salomão tinha riquezas, não era feliz. Salomão tinha sabedoria, não era feliz. Salomão tinha acesso à cultura e à arte, não era feliz. Salomão conhecia Deus e não era feliz. Salomão tinha escravos trabalhando para ele, não era feliz. Salomão tinha acesso a todos os prazeres sexuais. Nada fazia Salomão feliz. E a gente chega no capítulo 3, a gente já falou sobre vários assuntos, e chegamos no capítulo 3, e a gente vai entender hoje que felicidade tem a ver com estar debaixo dos propósitos de Deus, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, Eclesiastes, olha eu já pensando na volta de Jesus. Eclesiastes capítulo 3. Para todas as razões, ou melhor, para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo também certo para todo o propósito debaixo do céu. Essa versão aqui, ela tem um detalhe que eu acho interessante, que ela coloca, o tempo certo e usa uma palavra aqui que é o tempo apropriado. Essa coisa de estar certo no lugar certo, fazendo a coisa certa. É interessante. Vamos continuar. Eu estou na King James. Versículo 2. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar. Viu, Beca? Tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, viu, Ana? Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue compreender completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas, ou seja, dos valores, das riquezas, das recompensas pelo seu trabalho, é o quê? Presente de Deus. Encontrando a felicidade nos propósitos de Deus, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Quem deu esse propósito? Quem deu? Deus. Há um propósito para todas as coisas. Quem propôs? Quem deu a meta? Quem deu o significado? É o próprio Deus. Se nós entendemos e cremos, e aí é uma questão de fé, querido. Se você entende e crê que Deus é o Deus criador, e que tudo que Deus fez necessariamente é bom, nós precisamos agir em conformidade com os propósitos de Deus. Se Deus cria as coisas e dá um significado para aquelas coisas, se Deus cria algo e dá um propósito para aquilo, o ato de ir contra o propósito de Deus, além de ser burrice, além de ser uma insanidade, de ser uma idiotice, acaba sendo também um ato de rebelião. A gente não é só tolo em não agir em conformidade aos propósitos de Deus. A gente acaba sendo arrogante, a gente acaba sendo rebelde. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Deus não criou as coisas ao acaso. Nós não cremos
na casualidade. Nós cremos no propósito. Há um propósito de Deus para todas as coisas, no mínimo dos detalhes. O propósito de Deus sendo entendido, o propósito de Deus sendo assumido, apropriado nas nossas vidas, vai acontecer duas coisas. Em primeiro lugar, que nós vamos glorificar o próprio Deus naquilo que Ele fez. Em segundo lugar, querido, nós vamos ser felizes. Vou repetir. Quando nós assumimos, primeiro precisa crer. Quando nós assumimos que o que Deus faz é bom, pela fé, nós cremos. E nós compreendemos o propósito de Deus nas coisas. Em agir em conformidade ao propósito de Deus, eu glorifico o nome dEle. E em segundo lugar, eu me torno feliz. Em contrapartida, quando nós nos recusamos, quando nós agimos de maneira consciente ou inconsciente contra os propósitos de Deus, duas coisas também acontecem. Uma delas é que nós nos rebelamos contra Deus, e a segunda é que nos tornamos infelizes. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala que toda a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, não foi uma escolha da criação. A terra, o cosmo, as estrelas, a fauna, a flora, os seres animados, os seres inanimados, as pedras, as montanhas, há um caos completo. Se você não percebeu ainda, pode ligar em qualquer canal, e você vai ver o caos completo. Uma cidade como São Paulo, terceira, quarta metrópole do mundo, dependendo da contagem, não consegue sobreviver a uma chuva de 40 minutos. Isso é o caos. Por que essas coisas acontecem? Porque não agimos para com a natureza dentro do propósito estabelecido de Deus. Há um propósito de Deus, há alguém que determina, esse alguém que determina, ele sabe todas as coisas, esse alguém que determina pode todas as coisas, esse alguém que determina quer o nosso bem. Há um propósito para todas as coisas, queridos, e nós precisamos entender o propósito das coisas para glorificarmos a Deus e sermos felizes. A gente poderia citar muitos, aqui o texto sugere alguns, eu escolhi 3. O texto fala a respeito de plantar e colher, o texto fala a respeito de ganhar e perder, o texto fala a respeito de amar, de abraçar e deixar de ser amado. Eu escolhi 3 itens para a gente refletir sobre os propósitos de Deus. O primeiro propósito diz respeito às riquezas. Há um propósito de Deus para as riquezas, há um propósito de Deus para os bens, há um propósito de Deus para os recursos financeiros do mundo. Podemos ler 1 Timóteo 6,10? O que diz aí o texto? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro, diferente do que muitas pessoas falam, o problema não está no dinheiro, o problema não está no capitalismo, o problema não está no lucro, o problema não está no trabalho, o problema não está no salário, o problema está na ganância, no amor ao dinheiro, na avareza, na mediocridade, na soberba. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, há falta de comida no mundo, sim ou não? Não, não há falta de comida no mundo. Mas a gente passando fome, sim ou não? Ué, como? Se tem comida no mundo, como é que tem gente passando fome? Há falta de água no mundo? Sim ou não? Também não. Mas como que tem pessoas morrendo de sede? Há falta de habitações no mundo? Não, mas como tem gente morando nas ruas? O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram. Queridos, os recursos materiais foram criados por Deus com um propósito. Volta de novo lá para Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado e há um propósito para todas as coisas. Deus criou as coisas com um propósito específico. Qual o propósito das riquezas? De novo, todas as coisas têm no mínimo 2 propósitos. O primeiro propósito é glorificar. Me ajuda. O primeiro propósito de qualquer coisa é fazer o quê? Glorificar a Deus. E o segundo propósito da riqueza
é que nós tivéssemos vidas de fato, sossegadas, boas, tranquilas, fraternas, mas isso não acontece. Isso não acontece desde Caim e Abel, isso não acontece desde Adão e Eva. O problema, de novo, não está num sistema político. Se o mundo fosse socialista, seria melhor. Se o mundo fosse capitalista, todo mundo seria melhor. Não, querido, o problema não está no sistema. Você pode escolher o sistema que você quiser. O problema está no coração do homem, que é terrivelmente maligno, desde a sua meninice. Qual o propósito de Deus para as riquezas? Que lhe dá um grande prejuízo. O texto bíblico diz que alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Lembra de Ananias e Safira? Gente pilantra, gente dentro da igreja, gente pilantra, gente mentirosa, gente corrupta. E a gente fala dos altos escalões, mas também nos pequenos escalões, e trazem tormento para eles. Trazem tormento para eles, mas também trazem tormento para os outros. Porque existe um ciclo, Deus criou todas as coisas perfeitas. O tal do ecossistema, nós mesmos somos compostos de vários sistemas. Sistema respiratório, aí tem a narina, tem a laringe, tem a faringe, tem os brônquios, tem os pulmões. Se tudo isso estiver funcionando e o coração estiver parado, resolve? Não, querido. Não adianta você ter um sistema inteiro funcionando. O sistema digestivo, o intestino grosso, o estômago. Não adianta ter um sistema funcionando. Deus criou as coisas para andar em perfeição. Mas o mundo se recusa a um propósito e há um limite de Deus para todas as coisas. A natureza inanimada respeita o limite de Deus. Por que as ondas não avançam na totalidade? Vem até avançando, né? Porque como o ser humano tem construído cada vez mais perto dos mananciais, cada vez mais perto dos oceanos, as erosões e todo o caos climático tem feito que, de tempos em tempos, o mar avance. Mas por que ele obedece? Porque existe uma lei da gravidade, e tem a ver com o núcleo da Terra, e tem a ver com a distância com a Lua, e tem a ver com todo um sistema, mas obedece. E nós não conseguimos obedecer à lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma. Queridos, há um propósito de Deus para a riqueza, há um propósito e há um limite para toda a riqueza. E não entender o propósito ou extrapolar o limite traz grande sofrimento. Põe para a gente aí Tiago, capítulo 1, versículo 9 e 11. Enquanto coloca Tiago, Paulo cita em Corinto. E ele vai dizer assim: como vocês se reúnem? Eu não vos louvo, eu não elogio vocês nisso. Vocês não se reúnem para o bem, vocês não se reúnem para a adoração. Como é que vocês se reúnem para o momento da ceia do Senhor, e tem gente que traz muita comida, enquanto outros passam fome dentro da igreja? Como? Paulo questiona. E aqui Tiago vai dizer algo parecido. Contudo, o irmão de condição humilde deve glorificar-se ou gloriar-se em sua... O pobre tem uma dignidade. Nem todo pobre é digno, viu, gente? Ser pobre é uma coisa. Também tem pobre pilantra, tem pobre mentiroso, tem pobre corrupto. Não é só o rico que é pilantra. Não há dignidade na pobreza em si. Há uma dignidade no caráter da pessoa. Passa mais um. O irmão rico, Jairzinho, outros irmãos assim na igreja, Gustavo, os irmãos ricos devem orgulhar-se na sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor intenso e seca a planta, cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio aos seus muitos compromissos. Querido, o irmão de condição humilde, a pessoa pobre, tem um tipo de dignidade. Qual a dignidade do pobre? Vamos ver se a gente capta o que está no contexto bíblico. Qual a dignidade do pobre? Que o rico não tem. Na o quê? Arruma outra palavra, sem ser humildade, mas está nessa linha. Simplicidade na dependência. A pessoa que é pobre,
ela depende. Ela depende de algo ou de alguém. O caráter, Leroy, que nós precisamos ter, tendo ou não dinheiro, é que nós precisamos depender de Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em dado momento, Deus vai dizer assim: Israel, não foi com o braço de vocês, não. Foi com o meu poder. Gideão faz o seguinte: quantos tem aí? 10 mil é muita gente. Mesmo que o exército do lado de lá tenha 120 mil, esse povo de dura cerviz, esse povo soberbo, vai dizer que foi com as mãos dele. Não vai com 10 mil, não. Vai com trezentinhos. Para o povo ter certeza que foi o braço do Senhor. Querido, quem é que cuida da nossa casa? Ah, mas eu estudei, mas eu trabalhei, Querido, se Deus quisesse dar para você, deitado numa cama, você doente, Deus dava. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos, querido. O propósito para a riqueza é outro. Nós precisamos entender que os recursos que Deus nos dá são para glorificar o nome dEle e para repartir entre as pessoas. Versículo 13, lá de Eclesiastes 3, o nosso texto base. Olha o que Salomão descobriu. Talvez eu e você ainda não descobrimos. Olha o que Salomão descobriu. Eclesiastes 3:13. Descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas, ou dos salários, ou dos ganhos, ou dos méritos do trabalho, é o que, querido? É o que? É um presente de Deus. Deus é que tem nos dado. Querido, tudo que é usado de maneira indevida traz problema. O amor ao dinheiro, volta lá de novo no primeiro slide. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas se perderam de tal forma que desviaram da fé e trouxeram grandes tormentas para si próprio. O sol é importantíssimo para o ecossistema. Toda a natureza depende da energia solar. As plantas, os seres viventes, fazem a tal da fotossíntese, que é o processo de alimentação das plantas. Nós precisamos do sol para a nossa pele adquirir a tal da vitamina D. Agora, se você usar o sol de maneira indevida, por melhor que seja o sol, por mais bonito que seja o sol, você pode se queimar. Você pode trazer manchas para a sua pele. E você pode, além de tudo, pegar um câncer. Ao invés de aquilo ser bênção, aquilo se torna maldição. E o dinheiro é bênção de Deus. O dinheiro sozinho não faz nada. Mas o amor ao dinheiro é uma grande desgraça. Ou nós servimos a Deus ou servimos a Mamon. E nós precisamos, querido, correr atrás do dinheiro ou não, pelo motivo certo. Para glorificar a Deus, para sustentar as nossas famílias, para sermos fiéis, para darmos bom testemunho e para repartir com as pessoas também. A gente tem visto com dor, com muita dor no nosso país, tanta gente terrivelmente enriquecendo na corrupção. E quando passam os números, a gente não tem ideia do que é aquilo, de milhares, de milhões, em contas no Brasil, em contas fora do Brasil. O cara vai morrer e vai renascer 50 mil vezes, e não vai gastar aquele dinheiro para quê? Para quê? Existe um propósito de Deus para as riquezas, e se você não está debaixo desse propósito, querido, mesmo que você se torne bem-sucedido, você não está debaixo da graça e do propósito de Deus, e talvez traga grandes tormentos, e para alguns, até o desvio da fé. Uma outra coisa que seria importante a gente entender, já que falamos da riqueza, seria importante a gente entender também o sentido, o propósito da pobreza. O que diz os dois textos ali? Para que entre ti não haja, podemos repetir? Para que entre ti, está com medo, querido? Vamos de novo. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá, por herança para possuirdes. Aí vem no Novo Testamento, parece um contrassenso, né? Porque os pobres sempre os tendes convosco. Jesus dizendo, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. No Antigo Testamento, Deus diz assim para Israel, não haverá
pobreza no meio de vocês. Aí chega no Novo Testamento, Jesus diz assim: sempre haverá pobreza no meio de vocês. Parece que há uma discórdia no texto? Não, não há. Primeiro, vamos identificar o que nós estamos chamando de pobreza. Pobreza não é miséria. Pobreza é uma coisa, miséria é outra coisa. Nós estamos falando de limitações, não de humilhações. Nós estamos falando de dificuldades na vida. No mundo tereis aflições. Nós estamos falando das dificuldades, não da injustiça e nem da exploração. São coisas diferentes. Nós estamos falando do processo de crescimento, de desenvolvimento da humanidade. E não do escravismo, e não da estagnação. Nesse sentido de desenvolvimento, nesse sentido de aprimoramento, nesse sentido de vida limitada que dependa exclusivamente de Deus, nesse sentido, a pobreza pode cumprir um propósito divino. E a gente precisa entender que propósito é esse. Deus é misericordioso, sim ou não? Você crê nisso? Como é que Deus exerce misericórdia? Me dá um exemplo aí. Deus é misericordioso. Como é que Ele exerce misericórdia? Através do perdão. Deus perdoa. Isso é um ato de misericórdia. O que mais? Como é que Deus exerce misericórdia? Oi? O cuidado dele. E Deus vai cuidar de quem? De quem precisa. Exercer misericórdia é cuidar, é atender, é abençoar, é perdoar. Quem precisa, quem não precisa de perdão. Queridos, exercer misericórdia, refletir a graça de Deus, uma das formas é cuidando de gente menor do que a gente, é cuidando de gente mais necessitada do que a gente. Quando Deus nos abençoa, é o maior cuidando do menor. Até no trânsito isso funciona. As leis do trânsito colocam a responsabilidade do caminhão, do ônibus, do carro, do ciclista e do pedestre. Mas a gente não consegue exercer isso. E você vai dizer que pobreza tem a ver com preguiça. Pode ser. Pode até ser. O texto de Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. A pobreza pode ser preguiça? Pode. Todo caso é preguiça? Não. A pobreza pode ser desonestidade. Pode ser incompetência da pessoa. Não sabe administrar aquilo que Deus deu? Pode, pode. Todo caso é isso? Não. Salomão, que era podre de rico, disse o seguinte, versículo 13, eu descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas do trabalho é um presente de Deus. Queridos, há bem-aventuranças para aqueles que cuidam dos pobres. Há bem-aventurança até na pobreza, coisa que não há na riqueza. O texto de Atos, capítulo 20, versículo 35, diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança. Quem é mais bem-aventurado? O que ganha mais dinheiro? Quem é mais rico numa casa? Aquele que ganha mais ou aquele que depende menos do dinheiro? Aquele que não tem dívidas? Às vezes a pessoa ganha 10, 15, 20 mil reais. Para cada 1.000 que ela ganha, ela gasta 1.200. Não importa quanto ela ganhe. Queridos, há bem-aventuranças para os pobres, há bem-aventuranças para os misericordiosos, há bem-aventuranças para os pacificadores, há bem-aventuranças para os perseguidos, mas não há nenhuma bem-aventurança para os ricos. Isso não quer dizer que você não deva trabalhar pelos seus sonhos, isso não quer dizer que você não deva estudar, isso não quer dizer que você não tenha que se dedicar. O que eu estou dizendo é que você não deve fazer isso pelo motivo errado. Não há. Trabalhe, estude, seja o melhor no seu trabalho, dê testemunho, cresça na sua profissão. Se Deus permitir, enriqueça para ser misericordioso, generoso, em nome do Senhor Jesus. Querido, na pobreza
é muito mais claro a dependência de Deus do que na riqueza. Por isso que Jesus vai dizer que ver o impossível não é impossível. E de novo, ser rico em si não é maldade, não é desonestidade. Tem muitas pessoas que adquiriram riqueza, de fato, por trabalho e por talento. Mas o que eu estou dizendo é que a riqueza não é um fim em si mesmo. E uma pessoa que está numa condição de ser ajudado, me parece que a glória de Deus é mais claramente percebida na vida da viúva, que Elias e Eliseu, em momentos diferentes, viúvas diferentes, atende. E a gente vê a multiplicação do azeite, a multiplicação do trigo, do que na vida de um dos ricos, por exemplo, daquele que vai procurar Jesus e não consegue se apartar da sua riqueza. Querido, é necessário. Existe um princípio, quando a gente fala de riqueza e pobreza, e eu queria que você meditasse um pouco nisso. Eu não vou me aprofundar hoje nisso, mas eu queria que você se atentasse. Existe um princípio que a gente tem certa facilidade de entender na Bíblia, que é a justiça de Deus. A justiça de Deus a gente até entende com certa facilidade, principalmente quando a justiça é na vida do outro. E a gente cita a lei da semeadura, o que planta o homem, me ajudem? Isso também colherá. A gente não tem dificuldade de identificar. Só que eu queria te chamar a atenção por um outro princípio. Se o princípio da justiça você consegue aplicar ele muito fácil, por que nós não colocamos o mesmo princípio para a misericórdia? As palavras, inclusive, no Antigo Testamento são muito próximas. Existe um princípio de justiça, de retribuição. E existe um princípio de misericórdia, de retribuição. Aí a pergunta está: quando a gente fala de retribuição de justiça, a gente está retribuindo exatamente o quê? Me ajudem. A gente fala de justiça, a pessoa está pagando um castigo, um aprisionamento, está passando por necessidade, aquilo é justo. O que está sendo retribuído a ela? O mal que ela fez, os erros que ela cometeu. Eu estou passando hoje o que eu fiz no passado. Em algum momento, o crente maduro, ao invés de ficar murmurando, amaldiçoando a igreja, pastor, irmãos, tal, ele vai dizer assim: olha, o que eu estou passando hoje tem a ver com o que eu fiz ontem. Então o que eu faço? Eu começo a plantar coisas novas, para começar a colher coisas novas, mas ainda tem um período de transição. Eu estou colhendo o fruto da minha maldade, da minha promiscuidade, do meu adultério, da minha pornografia, da minha corrupção. Hoje eu estou colhendo isso, da minha maldade, e enquanto eu estou plantando novas, eu ainda vou colhê-las. Isso é um princípio da justiça. Agora, e o princípio da misericórdia? Por que a pessoa deve receber misericórdia? Da onde vem? Se a justiça, ela recebe a retribuição do que ela fez, na misericórdia, a gente dá às pessoas o que Cristo fez por nós. Aí, querido, o negócio muda completamente de figura. Por que eu vou abençoar uma pessoa? Por que eu vou estender Mas não merece. Verdade, eu também não merecia misericórdia. Nossa, mas a gente faz e ela ainda reclama. Você quer que eu complete a frase ou eu posso parar por aqui? Você já sabe o que eu vou dizer, né? E você, infeliz? Que Deus te dá a vida, que Deus te dá o emprego, que Deus te dá a condição e você é infiel e você... Nós precisamos exercer misericórdia com os outros, porque nós também não merecíamos e Cristo nos alcançou. Esse é o propósito da pobreza, querido. Não da miséria, não da exploração, não da injustiça, não da intolerância e não da escravidão. Estou falando da pobreza, a limitação, a vida dificultosa, que gera criatividade, que gera unidade na família, que gera compromisso, que gera mordomia e que gera misericórdia daquele que tem mais. Porque bem-aventurado, coisa boa é dar do que receber. E eu quero dar um testemunho rápido sobre a nossa igreja. Eu louvo a Deus, porque essa igreja
tem muita gente misericordiosa. Eu louvo a Deus, porque nós temos na nossa igreja muita gente generosa. Quando a gente faz determinados apelos aqui na igreja, nós temos os irmãos que dão dízimos e ofertas. E os dízimos e ofertas também atendem, através do Ministério Diaconal, através da B15, do nosso braço social, também atende as famílias. Mas os dízimos e as ofertas também são destinados para um zilhão de outras coisas. Mas, vez por outra, a gente estrala o dedo assim, e lança, ou do púlpito, ou através dos grupos de zap, dizendo, olha, aconteceu tal situação, como esses dias. Nós tivemos 2 casas, uma que sofreu com enchente e outra que sofreu com incêndio. Nós tivemos 2 famílias que tiveram casas destruídas, da noite para o dia. Montou-se 2 casas com a generosidade dos irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Não dá tempo de dar todos os testemunhos, por Deus do céu. Ou você participa e fica sabendo, não dá tempo, não dá. A gente tem um grupo de homens aqui, da igreja, que há mais de 2 anos, 3 anos, sustenta uma família, uma criança doente. A gente monta grupos aqui, faz desafios de 3 meses, 5 meses, e a gente sustenta pessoas de remédio, a gente paga aluguel de gente, a gente faz mudança de gente, já trouxemos gente do Nordeste para cá, já tem gente generosa para chuchu nessa igreja. E tem gente que fica assistindo, fica murmurando. Bem-aventurado. E é interessante, eu como pastor acabo sabendo de todas as histórias. Uma ou outra que acontece eu não fico sabendo. Louvo a Deus também, porque acontece e eu não fico sabendo. Mas eu fico sabendo da maioria. E a gente vê um grupo de sempre os mesmos grandes, 60, 80 irmãos, que girando ali participam. E são irmãos, não são ricos, gente, não em dinheiro, mas têm vidas estáveis, financeiramente falando, num país quebrado, porque a gente generosa. E a gente vê os murmuradores sempre lascado. Sempre lascado. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é gente murmuradora. Para terminar, vamos para o 3º item. De novo, eu li os textos lá, volta lá. Eu li os textos que eu pus. Para que não haja gente... Só para fechar aqui, né? Por que Deus disse que não haveria pobres? Depois da explicação que a gente viu aqui de Jesus e de Paulo, por que não haveria pobres em Israel? Todo mundo seria rico? Porque todo mundo seria generoso. A ausência da pobreza não está na quantidade de recursos, mas está na quantidade de coração. Esquece esse negócio, que o que acaba com a pobreza é dinheiro. O que acaba com a pobreza, em nome de Jesus, é a generosidade, a graça, a misericórdia. Passa mais um para a gente terminar. De novo, queridos, são muitos os propósitos de Deus. Muitos os propósitos de Deus, para todas as coisas. Há um propósito de Deus também no sexo. Salomão fala aqui de amar, de abraçar, de deixar de abraçar. Há um propósito também para o sexo. E assim como todos os outros, se eu não entendo o propósito de Deus, se eu não caminho dentro do propósito de Deus, se eu não estou aderente, concordante com o propósito de Deus, sabe o que vai acontecer? Primeiro, eu não glorifico a Deus, depois eu tenho uma vida de sofrimento. E o sofrimento nunca é só meu, o sofrimento sempre atinge a família, a igreja, a vizinhança, a sociedade e o mundo. Qual é o propósito de Deus para o sexo? Não é só a multiplicação. Nunca foi. Nunca foi. O propósito de Deus não é só a multiplicação. Vamos lá, Provérbios 5, 18 e 19. O que diz? Seja bendito o teu manancial. O que é o manancial, querido? É o lugar que gera? É o lugar que gera vida. No ser humano, onde que se gera vida? Nas nossas relações sexuais. Nos nossos órgãos sexuais. Seja bendito a tua sexualidade. Seja bendito o teu sexo. Seja bendita a tua relação sexual. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores, gazela graciosa, saciem-te os teus seios em todo o teu tempo, e embriague-te sempre com as suas carícias. Tenha alegria, tenha prazer, tenha felicidade, tenha intimidade, tenha romance. Aonde? Com a mulher da tua mocidade. O sexo é um baita presente de Deus.
O sexo é um baita presente de Deus, dentro de um contexto chamado, me ajudem, chamado casamento. Porque fora dele, querido, é uma tragédia. Olha o que diz Eclesiastes, a gente vai chegar nesse texto lá mais adiante. Goza a vida com a mulher que amas. Quando? Todos os dias. Quando você pega os profetas menores, e a gente passou quase 3 anos aqui estudando os profetas menores, uma das coisas que Deus vai com os 2 pés no peito dos sacerdotes, não era só do homem comum não, é que os sacerdotes, os levitas que tinham pacto, aliança com Deus, estavam trocando as suas mulheres, estavam se desfazendo dos seus casamentos à torta e à direita. Querido, há um desafio, há um propósito de Deus para o sexo. O ser humano é criado sexuado, nasce pleno, com todos os seus órgãos do sistema sexual pronto. Bebezinho, menininha, nasce prontinho. O que vai acontecer é só o crescimento, não tem nenhuma mudança, a não ser que você faça uma intervenção cirúrgica, a não ser se você agrida o teu corpo, porque o corpo feito por Deus, houve uma declaração, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo, me ajudem, tudo era muito bom. O corpo do menino, lógico gente, tirando alguma excepcionalidade, excetuando-se alguma anomalia física, que depois da queda, depois da entrada do pecado, a gente nasce com algumas deficiências. Eu uso óculos, eu tenho deficiência visual, outros irmãos têm deficiência física, e pode também existir alguma deficiência nos órgãos sexuais. Tem gente que pode gerar filho, tem gente que não pode gerar filho, tem uma série de histórias. Isso tem a ver com o pecado, porque até Gênesis 2, viu Deus todo quanto tinha feito e tudo era muito bom. E Deus une Adão e Eva, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, alguém que ande com ele, alguém que esteja junto com ele, alguém que ame ele, alguém que seja amado por ele, alguém que desenvolva a vida junto. E deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão um, carnalmente falando. Porque existe toda uma construção anatômica, fisiológica, biológica, química, para a relação sexual entre um homem e uma mulher. Agora, os seres humanos podem fazer outros formatos de relação? Pode, o ser humano faz o que quer. Faz o que quer com seu dinheiro, faz o que quer com seu corpo, faz o que quer com seu tempo, faz o que quer com a sua adoração. Mas esse não é o propósito de Deus. E quando nós não estamos debaixo do propósito de Deus, nós vivemos vidas infelizes e fazemos pessoas infelizes. O sexo cumpre um propósito excelente de Deus na vida do ser humano. Traz alegria, traz cumplicidade entre o casal, traz realizações, traz uma série de coisas. Relaxa, tira o estresse, você nem lembra que tem conta para pagar. Você está no momento ali, conjugal, você até esquece do cartão de crédito, do boleto, do condomínio, da luz, não é isso? Os irmãos casados aí, não é isso? É nós na fita, né? Até esquece, nem lembro de boleto, disso, daquilo. Por quê? Porque isso é um presente de Deus. E quando está debaixo de um propósito de vida, querido, isso é maravilhoso. Agora, quando se quebra o propósito de Deus, é uma tragédia. E aí nós temos violência sexual. E a gente tem estupro, a gente tem violência própria, a pessoa se autoviolenta. Quando ela pega o corpo dele, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, que Deus declarou que era bom, e ela começa a usar o corpo de uma maneira ou outra. Porque a sociedade diz, porque o mundo presente diz, e ela começa a assumir a mentira do diabo como verdade. E a gente precisa clamar a Deus para que as mentiras sejam retiradas. Tem um cântico que a gente entoa, não aquele da água, tem um outro, que fala, escala montanhas, me ajudem? Aí fala, escala montanhas, derrota as mentiras, qual que é destrói as mentiras para me encontrar, e nós oramos a Deus, para que Deus destrua as mentiras na vida de muitos meninos e meninas, homens e mulheres, que têm sido enganados pelo diabo com a sua sexualidade. E há a autoviolência, a violência contra o outro, os estrupos, a promiscuidade, há humilhações, há gravidez indesejadas, há doenças sexualmente transmitíveis ou transmissíveis, e tudo isso porque o propósito dado por Deus, que é bom, perfeito e agradável, foi quebrado.
Querido, use a sua sexualidade dentro do propósito de Deus e seja feliz, em nome de Jesus. A vida sexual é coisa do mundo, sim, deste mundo. É coisa para o ser humano, não é coisa para a espiritualidade. O tempo de nós termos relação sexual dentro do casamento, de maneira plena, alegre, feliz, é agora, não é depois. Não é na eternidade que você vai ter esse prazer. Esse prazer é carnal, no sentido de humano. E a palavra de Deus diz, abre aí, cadê? Põe para a gente Lucas 20, 34 a 36. Quando as pessoas falam assim, não, mas sexo é coisa desse mundo. Verdade. E nós somos coisa desse mundo também. Nós somos. Deus criou para o prazer dos seres humanos. Deus tem prazer sexual? Não, Deus é espírito. Então, para quem Deus criou o sexo? Levanta a mão assim. Para mim e para você, querido. Dentro de um contexto chamado casamento. Deus criou um propósito. Deus criou e disse assim, olha, nesse contexto é maravilhoso. Desse jeito é muito bom. Um homem para uma mulher. A gente chama isso de monogamia. Um homem para uma mulher. A gente chama isso de heterossexualidade. Um homem para uma mulher. A gente chama isso de fidelidade. E Deus criou. E Deus fala assim, sejam felizes. Sabe por quê? Então Jesus lhes esclareceu. Os filhos desse século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para o matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos. Anjo casa? Anjo tem relação sexual? Vida chata, hein, mano? Vida chata de anjo, né, mano? Não, você não sabe de nada disso, fica na sua, viu? Segura a onda aí, Vitão. Segura a onda, Vitão. Por enquanto, só na oração, Vitão. Pedindo a Deus aquela mina. Não é quando Deus apresentou Eva para Adão, foi um espetáculo. Um dia que apresentar a sua, né? As estrelinhas, tipo o pica-pau, né? As estrelinhas que ficam. Queridos, a vida sexual é para esse tempo. Você que é casado, não se prive. A palavra de Deus diz que a privação, a sexualidade, tem a ver com um propósito, que os casais unidos tomem aquela decisão de ter um tempo de jejum, um tempo de consagração, um tempo que tem começo, meio e fim. Porque nós somos criados sexuados. Nós somos criados para termos relação sexual. O celibato é um chamado para poucos. Poucos homens e poucas mulheres terão esse chamado. E tem. Paulo teve uma vida celibatária. Paulo disse, olha, possivelmente Paulo já tinha sido casado. E ele diz, olha, assumi uma vida de solteiro, porque eu quero servir a Deus. E ele vai dizendo, inclusive, que o solteiro cuida das coisas de Deus. Enquanto o casal deveria fazer o quê? Deveria fazer o quê? Cuidar da sua casa. E tem homem e mulher que não quer sair de dentro da igreja. Volta para casa, filho, você precisa cuidar da sua casa. Não precisa ficar de manhã, de tarde, de noite na igreja. Ainda mais de manhã, de tarde, de noite na igreja, você que é casado sem o seu cônjuge. Então você tem que cuidar do seu casamento. E o casal cuida das coisas do Senhor dentro do seu limite. Queridos, sabe qual foi a primeira bênção que Deus proferiu? Quem lembra? A primeira bênção que Deus proferiu. Busca na memória. Hã? Deus abençoou a relação sexual. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos. O que Deus fez com Adão e Eva? Falou, filhos, vão ter relação sexual. Eu criei vocês para isso. Para que vocês sejam felizes uns com os outros. Por isso que a sexualidade tem sido um lugar de absurda atuação do diabo. Porque é um baita presente de Deus. É algo fantástico. A vida sexual é tão impressionantemente mal compreendida pelos cristãos, que se privam dos seus carinhos, dos seus cuidados, de novo, dentro de um contexto chamado casamento. É tão mal compreendido que o único símbolo humano que Deus escolheu para falar do encontro de Cristo com a igreja é o que mesmo? Um casamento. É um casamento. A gente tem o símbolo para o batismo, morte e ressurreição. A gente tem o símbolo do corpo de Cristo, pão e vinho. E para a união
espiritual, sobrenatural, mística, final, completa, plena, entre Cristo e a sua igreja. É o momento que humanamente a gente chama de relação sexual, que é o casamento. Não existe no Antigo Testamento palavras que difiram relação sexual, sadia, plena de casamento. Quando o texto diz, coabitou o homem com a mulher, aquilo tem total relação com o casamento. Queridos, há um universo absurdamente promíscuo criado pelo diabo. E a gente precisa combatê-lo, primeiro com a verdade, segundo com a fidelidade, terceiro com a alegria. O cristão tem que ser feliz, sim, sim. O sexo é uma das primeiras e mais nobres bênçãos de Deus ao ser humano. Precisa ser cultivado dentro do casamento, dentro do propósito divino de Deus, em amor, graça, respeito, monogamia, fidelidade e heterossexualidade. Esse é o propósito de Deus. Querido, há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Quem determina o tempo é Deus, e quem dá o propósito é aquele que faz todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Se você está fazendo coisas fora do propósito de Deus, fora do propósito divino, a relação sexual dentro de um propósito divino gera vida, gera alegria. A relação sexual fora do propósito divino não multiplica, não gera vida, não gera alegria, gera vergonha, gera dor. Precisa ter correções humanas, precisa ter tratamentos, precisa ter cirurgias, precisa ter consertos, precisa ter ajustes. Sendo que aquilo que Deus fez foi declarado, viu Deus, tudo quanto tinha feito de novo, eis que tudo era muito bom. Dentro do propósito divino gera alegria, fora gera dor, gera tragédia, gera violência, gera morte. E haverá um momento que gerará condenação eterna. Vamos orar?